se eu largar meu emprego e pegar tantas consultorias? Foi aí que eu larguei tudo. Vez. Quando você falou, não, quero dar aula, quero dar curso, Cara, quero ensinar os outros, quando que surgiu isso dentro de você? Como é que foi? cara, Por quê? eu comecei a dar aula ainda quando eu estava na graduação em biologia. Eu sempre gostei de ensinar, né? Então, minha primeira turma foi no cursinho voluntário da faculdade, eu dava aula de geografia. Sempre gostei bastante, de geografia, geopolítica, né? Minha mulher fala que, tipo assim, eu lembro de coisas que... Como assim você sabe dessas coisas? Ah, gosto, né? Então, história, geopolítica, etc, né? Comecei lecionando geografia, aí depois dei algumas aulinhas particulares de inglês, né? Ganhar dinheiro também, né? E aí, realmente, no final da graduação de biologia, eu comecei a dar aula. Fui ser professor mesmo. Biólogo, né? biologia. Exato. Dei aula de quinta, oitava série, primeiro, terceiro colegial. Ciências, biologia e química. Né? E às vezes arranhava aula de matemática também, quando não tinha professor que eu dava aula no estado, né? Tô falando de 2007. 2007. Quando eu fui fazer o mestrado, né, eu não pensava só em ser professor de... Aliás, só ser pesquisador. Eu queria ser professor também de genética, biologia evolutiva. Então, na USP, né, na época, eu já fui monitor, né, dei algumas aulas, né, na época de genética para os cursos de nutrição, curso de enfermagem, né, que eram cursos que faziam disciplinas lá no IB, né. E nessa mesma época, cara, eu fui contratado numa faculdade particular lá de São Paulo, né, que ela estava com, vamos dizer assim, vagas, vamos dizer assim, por conta daqueles projetos do governo em 2011, 2010, Teve que era muito. Então eu comecei a dar aula primeiro em curso técnico, né, daí eu dava aula de bioquímica, dava aula de citologia, né, biologia celular, dei aula de hemato, coisas assim simples, né, e depois comecei a dar aula para graduação, né. Então, aí que eu comecei a dar aula realmente de bioquímica, né? Ok, só que daí, como eu falei, entrei na faculdade, estava já começando a ficar sobrecarregado e nessa época começou a surgir muito consultorias. Eu olhei e falei assim, pô, se eu fizer tantas consultorias eu ganho tanto, mas não tenho tempo porque eu estou trabalhando. E se eu largar meu emprego e pegar tantas consultorias? Foi aí que eu larguei tudo. Vez.